Como a sua empresa pode combater exigências abusivas em licitações públicas? Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar uma das mais poderosas ferramentas para garantir a competitividade em licitações, que é a súmula 272 do TCU. Seja você um empresário que participa de licitações ou um gestor público responsável por montar os editais, entender essa súmula é fundamental para as suas atividades. Vamos descobrir então como ela protege a competitividade e como aplicá-la na prática. Não perca esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha e vamos seguir em frente. Vamos começar entendendo o que diz a súmula do 272 do TCU. O texto é claro e direto. Vou ler aqui para vocês. No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica, para cujo entendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato. Em outras palavras, o TCU determina que os órgãos públicos não podem incluir nos editais requisitos que obriguem o quê? As empresas a gastarem dinheiro desnecessariamente apenas para participar daquela licitação. Qualquer custo significativo só deve ser exigido da empresa vencedora após a contratação e não de todos os participantes. Esta súmula ela foi aprovada para proteger os princípios básicos das licitações, que são competitividade, isonomia e a busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública. A súmula 272 não surgiu do nada, pessoal. Ela consolidou uma série de jurisprudências construída ao longo dos anos pelo TCU. Identificou, então, um padrão problemático nas licitações. A inclusão de requisitos que, na prática, eles restringiam a participação de empresas menores ou com menos recursos. Os fundamentos legais da súmula estão na Lei 866 de 93, ainda vigente durante o período de transição, então nós temos alguns contratos utilizando a Lei 8666 e agora também na nova Lei de Licitações, a 14133. Ambas estabelecem que as exigências de qualificação técnica e econômica devem se limitar ao mínimo necessário para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. A Constituição Federal também, no seu artigo 37, inciso 21, já determinava que as licitações devem admitir apenas as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Problemas comuns que a súmula 272 combate. Na prática, são diversos problemas que são combatidos pela súmula. Por exemplo, exigência de certificações caras, certificados ISOs, PBQP-H, entre outros, que podem custar dezenas de milhares de reais para obtenção. A gente já viu algumas jurisprudências do TCU indo contrário a isso e deixando exigir certificação ISO, mas tem que ser justificado no edital. Registro de entidade específica, por exemplo, exigências de cadastros e registros em órgãos que demandam tempo e recursos consideráveis. Vistorias obrigatórias e visitas técnicas presenciais em locais distantes, por exemplo, vão gerar custo para as empresas de deslocamentos e poderiam simplesmente, bastando uma carta, a empresa declarando que entende todos os requisitos daquela licitação. Amostras complexas, por exemplo, requisição de protótipos ou amostras custosas na fase de habilitação ainda. Instalação prévias, exigência de comprovação de instalações físicas específicas antes mesmo da pessoa ser contratada. Esses requisitos, quando exigidos aonde? Na fase de habilitação, sem a justificativa técnica robusta, violam a súmula 272 e podem levar à anulação da licitação pelo TCU. Vamos então comparar exigências legítimas com exigências que a gente considera abusivas. É importante a gente diferenciar esses dois tipos de exigências. Nem toda exigência vai gerar um custo e é proibida. O ponto central é o seguinte:
O requisito é realmente indispensável naquela fase do processo, ainda sem ter sido feita a contratação? Quais são as exigências que geralmente são consideradas legítimas na habilitação? Por exemplo, certidão negativa de débitos, atestado de capacidade técnica, registro profissional em entidade da classe, por exemplo, CREA, CAL, balanço patrimonial e demonstração contábeis. As exigências, elas estão detalhadas nos artigos 66 a 69 da nova Lei de Licitações. E quais são as exigências que são consideradas abusivas na habilitação? Certificações ISO, por exemplo, sem uma justificativa técnica específica, licenças ambientais, quando não essenciais à demonstração da capacidade, e a gente tem visto isso em alguns editais, pedindo licença ambiental, sendo que poderia ser tirada depois da contratante. Certificado de cadastro em órgãos específicos, por exemplo, Corpo de Bombeiro, e comprovação de possuir equipamentos específicos antes até da contratação. Esses equipamentos poderiam ser adquiridos após a contratação. O critério principal é o seguinte: esse requisito que você está solicitando é essencial para demonstrar a capacidade da empresa de executar o objeto? Ou ele poderia ser exigido depois somente da empresa vencedora após o contrato? Então é isso que vai ficar a pergunta. Então, como as empresas podem usar essa súmula a seu favor? Se você representa uma empresa que participa de licitações, aqui estão algumas estratégias para você utilizar essa súmula. Analise o edital. Identifique quais são os requisitos que vão gerar custos significativos antes da contratação. Verifique se tem justificativa técnica. Consulte o estudo técnico preliminar, por exemplo, para verificar se há fundamentação para exigências onerosas. Impugnação tempestiva. Apresente primeiro um pedido de esclarecimento, citando a súmula do TCU e precedente de outra jurisprudência. Caso não funcione, encaminhe uma impugnação dentro do prazo. Modelos de impugnação. Utilize argumentos técnicos jurídicos específicos para cada tipo de exigência contestada. E representação ao TCU. Em casos graves ou quando a impugnação for rejeitada, considere apresentar uma representação junto ao TCU. Ok? Um exemplo prático de impugnação é a exigência, por exemplo, de um credenciamento junto ao Corpo de Bombeiro, na fase de habilitação. Ela viola a súmula 272 do TCU, pois impõe custos significativos a todos os licitantes, sem que haja uma justificativa no ETP. Esse credenciamento poderia ser feito após vencer o certame. Isso ocorreu aonde, Correia Lima? Isso ocorreu no Acórdão 818/2025, na segunda Câmara do TCU. Agora vamos para as orientações aos gestores públicos. Se você é gestor público e é responsável pelas licitações, vamos ver como aplicar a súmula 272. No primeiro caso, análise do momento adequado para cada exigência. Você tem que avaliar criteriosamente se o requisito é essencial na habilitação, ou ele pode ser solicitado após a contratação ou durante a execução da obra. Número 2. Substituição por declarações. Considere substituir uma exigência imediata de certificados por uma declaração de compromisso de apresentação posterior, onde a empresa ela assume aquele compromisso de adquirir aquela licença ou comprar aquele equipamento. 3. Fundamentação técnica robusta no ETP ou no documento justificativa técnica relevante que vem anexo ao termo de referência. Se mantiver exigências potencialmente onerosas na habilitação, você tem que incluir uma justificativa técnica detalhada nesses dois documentos de preferência. Uma consulta prévia ao mercado. Realize consultas públicas para avaliar o impacto das exigências na competitividade. E uma matriz de risco. Desenvolva uma matriz de risco que justifique cada exigência em função dos riscos que vão ter lá na frente que você visa mitigar. Um exemplo prático, por exemplo, é a exigência de licença ambiental na fase de habilitação, que é justificada pela natureza do objeto. Por exemplo, manejamento de resíduos perigosos, sendo essencial para demonstrar o quê? A capacidade técnica do licitante que ela já lidou com aquele tipo de resíduo.
Tá? A ausência, por exemplo, dessa comprovação poderá resultar numa contratação de uma empresa sem capacidade técnica para executar aquele objeto, gerando riscos ambientais graves e também gerando risco até aos funcionários da empresa que vão mexer com aquele resíduo, né? E podem também responsabilizar o órgão que fez uma contratação errada. Tendência e evolução da jurisprudência. A aplicação da súmula 272 tem evoluído com o tempo. As tendências atuais vão incluir maior ênfase no ETP, né? Então, o TCU ele tem exigido fundamentação técnica robusta ainda nos estudos técnicos preliminares. Quais são as linhas de ações que a administração poderia tomar? Quais são os problemas que vão acarretar no futuro, dependendo de cada linha de ação? Então, o TCU ele tem cobrado, ultimamente, o ETP cada dia mais robusto. Uma análise de proporcionalidade. Avaliar se o benefício da exigência supera o prejuízo da competitividade. Então, existe um diagrama, né, do TCU, onde mostra a quantidade de empresas participando e o desconto. Então, quanto maior o número de empresas participando, maior o desconto numa licitação. Então, maior economia para a administração pública. Então, quando você restringe essa competitividade, você também está provavelmente diminuindo o desconto oferecido naquele certame. Então, você tem que avaliar se vale a pena você restringir. Consideração do porte do objeto. Uma flexibilização em contratação de grande vulto ou de alta complexidade tem que ser analisado, né? Quando é menor complexidade, eu acho que você não deveria restringir, no meu ponto de vista, mas você deveria consultar sua assessoria jurídica. Atenção a mercados específicos, consideração das características particulares de cada setor econômico, integração com a nova lei. Então, precisa ter uma interpretação harmônica entre a súmula e o que fala a lei de licitações a 14133. Podemos esperar que o TCU continue rigoroso na aplicação da súmula 272, mas com uma análise cada vez mais sofisticada e contextualizada. Como a gente verificou uma jurisprudência nesse ano de 2025, onde autorizava o pedido da certificação ISO em alguns casos. Então, uma breve conclusão aqui, que a súmula 272 do TCU é um instrumento fundamental para garantir o quê? A competitividade e a isonomia nas licitações. Ela protege tanto a administração pública, que obtém a proposta mais vantajosa, quanto as empresas, especialmente as de menor porte, né? Que podem participar do certame sem custos desnecessários. Como vimos, então, a aplicação correta da súmula demanda análise técnica, cuidadosa, de cada exigência que está sendo solicitada no edital, avaliando qual o momento adequado para cada inclusão no processo licitatório, se é na habilitação, se é na celebração do contrato, ou se é na execução propriamente do objeto. A nova lei de licitações reforça esses princípios, exigindo fundamentação técnica robusta para qualquer requisito restritivo que a administração venha fazer. Para as empresas, conhecer essa súmula significa poder contestar lá na frente exigências abusivas e ampliar sua oportunidade de participação. Para os gestores públicos, aplicá-la corretamente significa garantir a legalidade dos seus certames e obter contratações mais vantajosas com maiores descontos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, ative as notificações para se manter atualizado das análises e jurisprudências e encaminha para aquele seu amigo que precisa dessa informação. E não se esqueça, o conhecimento aplicado é a sua melhor estratégia. Até o próximo vídeo, um forte abraço.